Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma live na presença de todos. O Bill Wood, no ano de 2012, ele fez uma entrevista durante os anos 90, isso aí foi totalmente documentado. Ele pertencia a um esquadrão para localizar alvos no Iraque e lançar mísseis. Foi julgado e perseguido pelo exército desde que se viu deixado. Ele foi um dos que alertou sobre o que aconteceu no evento 911. Então o Bill Wood ele fazia parte do projeto Looking Glass, que era uma forma de você ter um vislumbre do futuro. Informações privilegiadas, lembrando que não é uma forma de viajar no tempo, ele não é um crononauta, não se trata de um crononauta como o André Basiago, por exemplo. É um dispositivo que foi desenvolvido no Vaticano, que é o cronovisor, ok? Que é uma forma de você ver o futuro. E, vendo o futuro, eles poderiam criar várias perspectivas diferentes. Por exemplo, eles poderiam ter certeza absoluta que o seu plano obteria êxito, com certeza absoluta, 100% de certeza. Vamos supor, eles iam tentar alguma coisa, isso aqui não funciona, vamos ver, confere aí no cronovisor, este aqui não vai dar certo. Vamos tentar dessa forma, confere aí no cronovisor. E assim, meus amigos, eles tinham certeza absoluta da vitória. Era uma vantagem incrível. Vamos convir aqui. Se nós tivéssemos informações do futuro, nós teríamos uma vantagem, assim, insuperável. Seria um privilégio muito grande. Ninguém poderia rivalizar conosco. Vamos convir aqui. Vamos supor que você pudesse ver o que vai acontecer daqui a 6 meses. Meus amigos, você teria vantagem no trabalho, você teria vantagem em tudo. Você conseguiria antecipar os passos das outras pessoas e você saberia exatamente o que fazer. Você ia ganhar todas, sem falar na questão de loteria, sem falar de várias vantagens que você poderia ter. Agora imagine isso na mão de instituições perversas. Era certeza das corporações, da BlackRock, do Complexo Industrial dos Estados Unidos, das corporações aeroespaciais, das agências de 3 letras, ou seja, toda esta máquina do mal tinha uma vantagem insuperável. Só que essa máquina travou, e ela travou quando? A partir de 2012. Aí ela não funcionava mais. Porque toda a linha do tempo convergia para a transição planetária, então eles perdiam sempre. Então eles pensavam assim, vamos tentar por esse caminho. Olha, desculpa, mas não funciona. A transição planetária acontece do mesmo jeito. Então vamos tentar desse jeito. Não, acontece do mesmo jeito. Vamos tentar uma 3G, transição planetária. Vamos tentar uma nova, a calamidade, uma calamidade, de bichinho. Não, também não funciona. Também não dá certo. É mesmo? Não dá certo. No final, a transição planetária prevalece. Meus amigos, o que eles pensaram? Bom, se a transição planetária prevalece, deve ter uma alternativa, destruir o mundo. Olha, destruir o mundo parece que ainda tem chance. Então, até, meus amigos, os Wikimakers falam isso, até o ano de 2023, 2024, bem recentemente, até o ano passado, eles tinham condições ainda de destruir o mundo inteiro. Mas a possibilidade de vencer, esta foi totalmente descartada. Não existe mais. E eles ainda têm esta esperança de destruir o mundo. Interessante que, apesar de ser remota, tá? Praticamente inexistente, mas eles estão insistindo porque são loucos. Alguém pode dizer assim, mas não tem como vencer. Não tem como vencer, mas essa é a natureza deles. Eles são perversos. Eles são seres desprezíveis. Seres que, se existisse o capeta iria com certeza fazer curso de pós-graduação com eles. Porque é muita maldade, é uma maldade que não dá para mensurar. Vamos dar continuidade. O Bill Wood também falou sobre o projeto Looking Glass. Ele conta que a partir de 2012 as linhas do tempo começaram a afunilar em uma única direção. Então, os escuros tentavam conduzir a linha do tempo de forma que os beneficiasse. Isso era totalmente o quê? Impossível. A linha do tempo já estava o quê? Pré-determinada. Independente do que eles fizessem, a transição planetária iria acontecer de qualquer maneira. E, meus amigos, vamos comparar com isso aqui, vamos linkar com essa informação recente. Quando eles tentaram, com certeza, veja, meus amigos, na primeira vez, foi
um alvo, né? O Loirão foi alvejado por um disparo que passou 1 milímetro a mais. Se fosse para o canto correto, ou seja, da direção pretendida, o Loirão não estaria aqui. Foi por 1 milímetro. E agora, meus amigos, na segunda tentativa, o serviço secreto conseguiu se antecipar e parar, né, o humilhante 2 vezes. Eu nunca vi isso na história, nem dos Estados Unidos e nem do mundo. 2 atentados. E o Loirão se safou de ambos. Se isso aqui é a prova cabal, conclusiva, definitiva, que a linha do tempo mudou. E mudou de verdade. E quando os escuros se depararam com isso, meus amigos, o desespero pegou forte. Eles desabaram, caíram com o rosto prostrado no chão, em total desespero. Segunda vez, meus amigos. E na sequência, a Hillary teve teve a cara de pau, né, essa desvergonhada, essa absurda, de falar ainda que o Loirão é um perigo para a democracia. Ele é um perigo, sim, contra a Deep State, ele é um perigo, sim, contra o globalismo. Aí eu vou ter que concordar com você, Hillary. Esta é a verdade, meus amigos. Esta é a pura realidade. E o BD também falou, não, olha, se vocês quiserem, eu acho melhor redobrar a segurança do Loirão. Aliás, já está tendo reunião e vão redobrar a segurança. Com certeza, já havia um reforço para a segurança do Loirão e mesmo assim, quase que o Loirão sofreu um segundo atentado. É algo para se pensar, meus amigos. De fato, as forças da luz estão operando. E o curso do tempo, quem determina esse curso do tempo benevolente são vocês. As pessoas não entendem o poder que elas têm, a vibração positiva, o poder de cocriar. Aliás, os essênios já sabiam disso, meus amigos. Estão nos manuscritos do Mar Morto, o poder de cocriar, o poder da oração, o poder de realmente emanar energia positiva que cria, que manipula a realidade. Então, através dos nossos pensamentos, a consciência e a ciência moderna está confirmando isso. A nossa consciência consegue, sim, remodelar a realidade. Então, quem fez e quem faz essa linha do tempo continuar neste rumo, neste curso positivo, são vocês. Porque alguém pode dizer assim para mim, mas a linha do tempo já está fixa. Sim, mas o curso não está fixo. O caminho não está fixo. Nós podemos ter um caminho muito turbulento, muito difícil, até mesmo trágico. Então, quem determina uma linha do tempo mais suave, mais amena, são os despertos, são as sementes estelares. Então, o trabalho de vocês é determinante e fundamental, que garante o quê? Uma aterrissagem amena e rápida. E rápida. Porque se vocês estiverem cocriando, olha, pode ser até um pouco difícil, mas eu quero algo rápido, eu quero algo acelerado, será acelerado. Se as pessoas estiverem cocriando, não, eu quero alguma coisa mais ameno, mas eu prefiro esperar mais. Então vão esperar mais. E isso vem do coração. Não adianta externar com as palavras. Se isso não vir diretamente do seu coração, não vai mudar absolutamente nada. Então, tenham isto em mente. E eu vou começar com essa matéria aqui, porque é a notícia do momento. Loirão segura após atirador com AK-47 supostamente ter alvejado o ex-presidente enquanto jogava golfe. O serviço secreto evitou. E teve disparos. Então ele tentou executar a sua missão sórdida, e ele foi interceptado. É bem interessante. A campanha de Loirão disse no domingo que o ex-presidente Loirão está seguro após relatos de tiros nas proximidades, no campo de golfe. O presidente Loirão está seguro após tiros em sua vizinhança, disse uma breve declaração divulgada pelo porta-voz Loirão, Steven Cheung. Não há mais detalhes nesse momento. Só porque essas aqui foram as primeiras notícias. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Uma troca de tiros ocorreu bem perto do candidato presidencial dos Estados Unidos, o ex-presidente dos Estados Unidos, Loirão, enquanto ele estava saindo do seu campo de golfe na Flórida, informou a mídia local.
De acordo com o New York Post, os dois atiradores estavam atirando um contra o outro, do lado de fora do Loirão, mas isso aqui não é uma informação desencontrada. A grande mídia sempre quer dizer, não, é alguma coisa que não tinha, era alheio, não era um atentado. Depois foi confirmado, era um atentado, sim, senhor. Muito bem. Aqui no campo de golfe, do West Palm Beach, e não tinha Loirão como alvo. O presidente Loirão estava seguro após tiros em sua vizinhança. Não há mais detalhes nesse momento, disse um porta-voz de Loirão, conforme citado pelo jornal 2 meses antes. A grande mídia prestando aqui o seu desserviço. Impressionante. O deputado republicano Marjorie Taylor Greene sugeriu que o incidente pode representar uma segunda tentativa, e foi exatamente isso, de cancelamento contra o Loirão. O presidente Loirão está salvo após outro atentado de cancelamento. O congressista escreve na plataforma de mídia social, do Elãozinho, graças a Deus, eles estão tentando executá-lo. Eles farão de tudo para impedi-lo de vencer. E é exatamente isso. O desespero muito grande. Não é à toa, meus amigos, que o guru de Davos, o Harari, ele disse, olha, se o Loirão vencer, ele falou isso no começo do ano, se o Loirão vencer, a nova ordem acabou. Senão a gente vai ter que pegar nossas malas e acabou, game over. Bom, depois que você vê uma declaração dessa, e olha que ele é o guru do Schwabzinho, quando você vê uma declaração dessa é porque, de fato, é algo determinante. Se não fosse algo determinante, se fosse apenas uma coisinha à toa, ele não faria essa declaração bombástica. Agora, há relatos que 2 pessoas estavam atirando uma na outra. O acrescentou momentos depois o que está acontecendo. O filho do ex-presidente Loirão, o Loirão Júnior, respondeu de forma semelhante em uma postagem separada, escrevendo, de novo, pessoal, um suspeito teria sido preso. Ele acrescentou, até o momento não há informações que confirme que o ex-presidente tenha sido alvo do incidente, mas foi. Interessante aqui, a gente pode comparar isso, meus amigos. Vamos linkar essa informação com o clã bancário Rothschild, usa a vasta riqueza para influenciar eventos mundiais e controlar governos. Isso aqui é simplesmente sensacional. Por que que isso é tão importante? Por que que isso é tão relevante? Simples. Você tem a Sputnik Internacional, que é uma agência filiada ao URSS, assim como a Russia Today e a agência de notícias TASS, notificando o povo quem são os verdadeiros inimigos da humanidade, ou seja, falando contra as famílias, as dinastias. Quando que vocês viram um jornal, um grande portal de notícias, falar abertamente quem são os verdadeiros inimigos da humanidade e expor a elite bancária? Eu nunca vi isso na minha vida, porque até então isso aqui era a teoria da constipatória, como diria a Thaís. Então isso aqui são novos tempos. Meus amigos, eu tenho uma amiga, eu não vou mencionar o nome dela, que é brasileira e mora na Rússia. E ela é bem clara, o povo da Rússia está esclarecido. Eles têm noção e conhecimento de quem são os verdadeiros inimigos da humanidade. Lá eles sabem sobre os Rothschild, lá eles sabem sobre a elite bancária, eles sabem dos planos da Agenda 2030, eles sabem como isto é um perigo para a humanidade. Eles sabem também sobre as agendas coloridas. O povo é consciente. E o mais interessante de tudo, que a grande maioria do povo russo é muito espiritualizado, a grande parte acredita nos extraterrestres, eles têm certeza absoluta que o Putin é assessorado por inteligências superiores. Então isto é impressionante. O que está acontecendo na Rússia. A Rússia realmente é uma nação predestinada e diferenciada. Não é à toa que no passado, o próprio grandes informações convergiram para mostrar, o Edgar Cayce, por exemplo, que fez essa profecia, o grande Edgar Cayce, um dos maiores médios de todos os tempos, mostrando que da Rússia viria a salvação do mundo. É impressionante isso aqui, meus amigos. É sensacional. Quão poderosa a família de banqueiros Rothschild, como eles acumularam sua fortuna, quão ricos eles são. Eles controlam o mundo secretamente. Matéria da Sputnik Internacional. A Sputnik explora a empresa bancária Rothschild Company,
tímida em relação à mídia, apareceu nas notícias recentemente, quando foi revelado que desempenhou um papel fundamental na reestruturação de mais de 20 bilhões em dívidas usantianas. Ou seja, eles patrocinam a Usantia. E o povo do urso sabe muito bem disso. É um povo esclarecido. Inclusive organizando reuniões presenciais entre autoridades de Kiev e fundos abutres, como a BlackRock e a Mundi. E os Rothschilds são conhecidos por terem desempenhado um papel ativo na divisão da riqueza da Usantia, desde pelo menos 2014, no golpe de Euromândia. Interessante que esse golpe aqui foi um momento onde o presidente, que era pró-urso, foi deposto e colocaram um pró-sistema, pró-globalismo no lugar, desde 2014, para destabilizar o urso. Isso foi feito deliberadamente pelos senhores do mundo. Tudo aqui exposto, às claras. Isso é sensacional. Aonde que você vê uma estatal, uma mídia estatal, igual a Sputnik Internacional, que estão todas ligadas ao urso, tem vínculo direto, né, com o Kremlin, meus amigos, falarem abertamente contra os Rothschild. E o que eles estão tramando? É impressionante. Quão ricos são os Rothschild? Uma grande incógnita em torno da família Rothschild gira em torno do seu patrimônio líquido, com avaliações publicamente disponíveis variando de significativa de 1 bilhão 400 bilhões até 1,2 trilhões de dólares. Porque eles conseguem esconder os seus ativos. Então é difícil de você calcular. Eles mantêm isso de forma velada. O que colocaria a família bem acima das listas frequentemente publicadas pela mídia financeira popular dos mais ricos do mundo. E eles fazem isso deliberadamente porque eles gostam de trabalhar na surdina. Eles gostam de trabalhar furtivamente. Eles não querem chamar a atenção. Que normalmente inclui nomes como o Walton, o próprio Alãozinho, e o tio Bill. As dificuldades em estabelecer o número preciso decorrem de incrível segredo da família, combinado com a natureza obscura do capital financeiro. Natureza obscura, ou seja, eles mantêm isso totalmente escondido, deliberadamente. Eles não gostam de mostrar o quanto eles têm. Interessante, é difícil calcular. Os Rothschild ficam no escuro, financeiramente falando. E no início do século XX, quando a introdução dos esquemas de tributação nacional pela Europa levou os bancos familiares a se dividirem, formalmente para criar instituições financeiras independentes. E como eles têm várias subdivisões diferentes, torna ainda mais difícil calcular o patrimônio e os ativos desta mesma família. Os Rothschild controlam os políticos do mundo. Meus amigos, olha só a matéria do Sputnik Brasil, perguntando, os Rothschild controlam, existem líderes marionetes? Claro que tem. Aqui, um punhado de figuras políticas, incluindo vários dos países fundadores da América, alertaram sobre a ameaça representada pela ascensão de poderosos clãs bancários em seus dias. Verdade, meus amigos. Em sua carta, John Taylor, em 1816, Thomas Jefferson já fez esse alerta. Caracterizou o sistema bancário dos Estados Unidos como uma mancha em todas as nossas constituições, que, se não for coberta, terminará em sua destruição. Thomas Jefferson anunciou, ele já previu que isso iria acontecer. Que esses banqueiros, que esses metacapitalistas iriam se apoderar dos Estados Unidos e do mundo. E eles seriam os controladores, e os políticos seriam simplesmente meras marionetes na mão desses metacapitalistas. E envergará as fortunas e a moral de nossos cidadãos. Acredito sinceramente que o estabelecimento bancário são mais perigosos do que os exércitos permanentes. Verdade. Esses são os verdadeiros inimigos da humanidade. E que a princípio de gastar dinheiro para ser pago pela prosperidade, sob o nome de financiamento, nada mais é que uma fraude à futuridade em larga escala, alertou Thomas Jefferson. Quem que é os marionetes? Macronzinho, por exemplo. Aqui é um belo exemplo. Pois bem, 200 anos depois, a influência dos Rothschild sobre os políticos mundiais se tornou impossível de esconder. Todo mundo sabe. Como os membros proeminentes da família conviveu com nomes como Ronald Reagan, marionete, Bill Clinton, marionete, Henry Kissinger, esse era um agente do mal, esse já foi, já está no colo do capeta, Henry Kissinger, Margaret Thatcher, François Mitterrand, também aqui já vários aqui já estão no colo do capeta, Petro Poroshenko, Emanuelzinho, o atual presidente que agora está sofrendo processo de impeachment. E o processo de impeachment dele já se iniciou, tá? Já começou. Apesar que tem
muitas dificuldades ainda para que isso possa ser sacramentado, o processo já iniciou. Foi aprovado pela Câmara Baixa da França. Em outros, tirando vantagem de conexão comerciais e poder econômico, de mercado, ou no caso do Manuelzinho, tratando-o como banqueiro de investimentos antes que ele iniciasse sua carreira política. Verdade, meus amigos, expondo o Manuelzinho. Ele trabalhava para esses mesmos banqueiros e continua sendo um funcionário deles. Em seu livro, aqui, Big All Bankers, o pesquisador Dean Anderson descobriu que os Rothschild é uma camarilha de 7 outras famílias bancárias, desfruto de uma participação controlada do New York Federal Reserve Bank, ou seja, o sistema financeiro. Quem está falando isso é Sputnik Brasil, poxa! Uma agência que é filiada, praticamente vinculada ao Kremlin, do urso. Então, nós estamos lutando contra o Federal Reserve Bank. Agora está nas claras. Não é mais escondido. E vejam, meus amigos, que eu tenho uma amiga que mora lá na Rússia. Ela deixou bem claro que o povo é esclarecido sobre isso, sobre essa missão. Nós estamos em guerra não contra os anti. O povo russo tem essa consciência. Nós estamos em guerra contra a elite bancária. Estão compreendendo? Essa é a verdade. O banco mais poderoso do Fed, o coração do sistema financeiro dos Estados Unidos, que domina todo o sistema financeiro. Por isso que o Putin, inspirado pelas inteligências superiores, ele disse, nós temos que travar, nós temos que estancar a ferida. E como nós vamos fazer isso? Nós temos que cortar a cabeça da serpente. E para cortar a cabeça da serpente, nós temos que criar um sistema financeiro alternativo. Por isso que o BRICS está construindo agora, está promovendo a desdolarização, comércio com moedas locais e também conseguiu vários aliados diferentes. E o principal deles é o Emirados Árabes Unidos, que pôs fim ao petrodólar. Sensacional, estamos vencendo essa batalha financeira e eles estão agonizando. Por isso que eles estão desesperados, porque eles têm poucos meses até essa bolha financeira explodir, meus amigos. E quando explodir, acabou. Game over. Porque, vejam, quem financia essa máquina é o dinheiro. O dinheiro acabou, a máquina emperra. Simples assim. Não tem mais como financiar os seus líderes marionetes, não tem mais como financiar esses projetos escuros. A revelação acontece e um novo sistema quântico financeiro será estabelecido juntamente, por isso que o Elonzinho, meus amigos, estabeleceu o sistema de satélites Starlink para tornar o QFS totalmente operacional. E quem sabe nós tenhamos sim um sistema de emergência, EBS, notificando a todos sobre esta grande transformação. É isso que se trata. Agora, retornando para o caso do Loirão. Loirão está seguro e bem, após ser alvo de um suposto cancelamento, com uma AK-47, uma mira apenas algumas centenas de metros de distância, enquanto o ex-presidente jogava golfe. E o que me deixa entristecido é que eu vejo pessoas ignorantes, totalmente alienadas, que vivem em Nárnia, que ainda defendem o sistema. Por isso que precisa de uma exposição pública. Porque nem todo mundo é público russo, nem todo mundo mora na Rússia e tem esse esclarecimento, infelizmente. E saber quem são os verdadeiros inimigos da humanidade. Tem pessoas que defendem esses trevosos, defendem essas instituições, defendem os metacapitalistas e não percebem, meus amigos. Defendem essa agenda nefasta do mal que quer escravizar a humanidade. Num futuro distópico tecnocrata, que é a pior ditadura de todas. Por que é a pior ditadura de todas? Porque você simplesmente não tem para onde fugir. É pior que de Cuba, porque de Cuba ainda você tem esperança de fugir. Se de repente você pega sei lá, uma canoa e vai para a Flórida, você está salvo, né? Então tem uma esperança. Agora, no governo tecnocrata não tem esperança. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, o mundo inteiro, sobre esse regime déspota. Aí você não tem esperança nenhuma. Como eles falam, né? Eles falam. É um mundo onde você não terá nada e será feliz. Será o fim da propriedade privada, controle total do Estado, centralização de poder e o pior, nós vamos ser mandados, nós vamos ser subservientes de estrangeiros, de um grupo de técnicos lá daquela agência que vocês sabem muito bem, supranacional lá na Europa.
Eles que vão determinar como você vai viver, o que você tem que fazer, o que você vai comer, quanto você pode comprar, quanto você pode gastar, absolutamente tudo. É isso que eles querem. Mas é claro que esse futuro distópico jamais será alcançado, porque a luz, não que a luz venceu, meus amigos. As sementes estelares, vocês são a luz. Vocês fazem a luz vencer. É isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Fontes policiais disseram, anteposto, suspeito Ryan Holt, de 58 anos, do Havaí, original do Havaí. Ele havia instalado uma câmera GoPro na cerca com a aparente intenção de registrar o tiroteio. Um agente de serviço secreto avisou o suspeito pela primeira vez quando ele enfiou o cano de seu rifle em uma cerca de arame nos arredores do Loirão Internacional, aqui no clube de golfe aqui, de Palm Beach. Muito bem. O agente que estava um buraco de golfe à frente do Loirão abriu fogo contra o suspeito, que então fugiu da cena. Besdal disse aos repórteres na noite de domingo. Autoridades ainda não terminaram, o atirador disparou contra os agentes de serviço secreto ou contra o Loirão. A prisão do atirador foi muito incentivada por um espectador que viu o suspeito saindo correndo dos arbustos e entrando em uma Nissan preto. Até mesmo fotografando o homem e relatando o avistamento à polícia, que então espalhou o caso para todo o estado, que levou sua prisão após uma abordagem por crime, no caso, porque eles fecharam todos os locais. Né? Todas as rodovias ficaram cercadas e fechadas. 1,95 pouco tempo depois. Os investigadores descobriram que o suspeito havia deixado para trás seu rifle estilo AK-47, bem como 2 mochilas, uma das quais continha ladrilhos de cerâmica, disse Bradshaw. Ele também prendeu uma câmera GoPro na cerca de arame, atrás do qual estava sentado, aparentemente, para poder gravar o que ele supostamente planejava executar ou fazer. E aqui está a foto do meliante. O ex-presidente estava no campo de golfe internacional, né, de Palm Beach, muito bem, e na época, por volta das 2 horas da tarde, o atirador foi avistado por uma equipe avançada a vários buracos à frente do Loirão, disseram as fontes do The Post. Isso vai dar muito mais publicidade favorável para o Loirão do que qualquer narrativa de debate distorcida da grande mídia. Isso é uma verdade. Muitas pessoas alegando, não, porque a Harris ganhou o debate. Meus amigos, sinceramente, agora isso se torna totalmente irrelevante. Já era irrelevante porque as pesquisas já estavam determinando que esta narrativa não modificou absolutamente nada o quadro das pesquisas, como eu demonstrei para vocês no última live. E agora, meus amigos, o Loirão terá uma publicidade incrível. É uma grande publicidade, muita notoriedade, e agora com o campo totalmente favorável. Porque ele é o único presidente da história que sobreviveu a 2 atentados em menos de 2 meses. Então isso é simplesmente surreal. E isso vai dar uma publicidade muito grande para o Loirão, né, que qualquer narrativa da grande mídia pode fazer. Muito bem. Muito superior. O Batalhão Azov ficou conhecido por usar o símbolo bigodistas em tatuagens, verdade. Roupas e tanques de guerra. Aliás, eles nem escondem isso. Eles não escondem, eles mostram, eles gostam de exibir esse símbolo bigodista para todo mundo ver, em shopping. Esse grupo, que é um grupo de batalha que auxilia o Zé, com as suas bandeiras aqui, fazendo alusão clara aqui, explícita ao bigodismo, na maior cara de pau deslavada. Aqui, Shadow Ezra, postagem, o cancelador de Loirão, o Ryan Wesley Holt, apareceu em um comercial do Azov. Meus amigos, ele gostava de flertar com este grupo extremista, um batalhão de voluntários da Uzantia, formado originalmente em 2014 para combater separatistas apoiados pela Rússia na região de Donbass. É bom entender, meus amigos, que a região de Donbass é formada e composta majoritariamente por russos que querem independência, eles não querem ficar no jugo de bigodistas. Vamos convir aqui. Então é uma libertação também do povo russo. Aliás, o único interesse da Rússia em território dentro da Uzantia é a região de Donbass, que é formada majoritariamente por russos, nascidos na Rússia, naturais da Rússia. Deixa bem claro aqui para vocês. Quais são as chances de ambos os cancelamentos aparecerem em comerciais? Interessante.
O outro humilhante também apareceu no comercial. E este também. Interessante isso, não? Que coincidência. O mundo é cheio de grandes coincidências. Por exemplo, o Thomas Mattelcrox, que é o autor do primeiro atentado, que já foi dessa para pior no caso dele, o primeiro cancelador apareceu no comercial da Blackhawk. E este apareceu no comercial do Batalhão Azov. Ora vocês, bigodista. Meus amigos, quando o Putin, eu vejo as notícias, confirma tudo que o Putin fala. Quando o Putin fala que a OTAN e a Deep State americana gosta do bigodismo, aqui está mais claro, mais explícito que isso. Impossível! E veja que esse era uma pessoa totalmente fanatizada, bigodista de carteirinha, tanto é que ele ia lá diretamente fletar com o batalhão Azov. Ora vocês, meus amigos, que ostenta orgulhosamente o símbolo do bigodismo. É duro, é o símbolo do Sol Negro também, do Sol Negro Central, eles gostam de exibir. Inclusive, eles usam nos seus uniformes. Não, e a grande mídia na maior cara de pau, não, mas eles não são bigodistas. Imagine, o Zé é judeu. Meus amigos, o Jorge Soros também tem origem judaica, entre aspas, tá? Entre aspas aqui, porque na verdade eles não fazem parte de nenhum grupo étnico, na verdade eles vêm de uma família, de uma linhagem de sangue do Eliu Anunnaki, esta que é a verdade, né? E ele simplesmente entregava os seus compatriotas, né, os seus irmãos, para serem entregues ao bigodismo, para serem o quê? Atrocidados. E ele ganhava por isso. Ele mesmo falou isso publicamente numa entrevista. Então, para mim, isso não quer dizer absolutamente nada. É pessoa que não conhece a história. Shadow Wesley, 15 de setembro de 2024. Em 2022, o cancelamento do Loirão, Ian Wesley Roth, foi preso por posse de uma brinquedinho de destruição em massa. Mas sua punição foi surpreendentemente leve, liberdade condicional. Não, isso é demais. Meus amigos, em 2002, esse mesmo que esteve no campo de golfe tentando contra a vida do Loirão, ele foi detido, ele foi preso com um brinquedinho de destruição em massa. E teve uma pena leve, teve liberdade condicional a seguir. Parece que acho que tem alguém por trás dele, né? Com certeza, ele tem costa quente, tem gente por trás dele, porque isso aqui não é justificável. Não é justificável. O Departamento de Segurança Interna define um brinquedinho de destruição em massa como nuclear, radiológica, química ou bio. Então é algo muito sério. Agora, se uma pessoa tem em posse uma coisa dessa natureza que pode aniquilar a vida de milhares e milhares de pessoas e recebe uma pena tão branda como essa, é algo para lá de suspeito. Vamos convir aqui. Projetada para causar danos em massa. Não há dúvida que ele trabalhava para agências de inteligência. É o que está aparecendo. É o que está aparecendo. Ou seja, ele era uma marionete das agências de inteligência. Sempre a maldita agência de inteligência. Por isso que o Tim Buchette, as pessoas próximas do Loirão, estou aconselhando, Loirão, quando você chegar lá, você tem que desmantelar essa instituição das trevas. Isso é prioridade. Para ontem, chegou, acaba com isso daí. Porque isso não faz mal para os Estados Unidos, isso aí faz mal para o mundo inteiro. Porque isso é um mecanismo, essa é a polícia que trabalha, que o pior de tudo, de forma furtiva, velada, com... nem posso falar aqui, né? Mas eu posso falar sim, eu posso falar, né? Com pessoas que fazem comércio ilícito de substâncias, entenderam? Que não pode. Aqui no Brasil, na América Latina, na Colômbia, Peru, várias facções, eles são os verdadeiros chefões. Para o quê? Para fomentar o seu orçamento negro, para fomentar o seu financiamento, para patrocinar todas essas maldades. Isso é muito sério, isso é muito sério. Continua aqui, 15 de setembro de 2024, Shadow Wesley. Fonte. Empresas de mídia social como Meta,
infelizmente o fez. Estão trabalhando rapidamente para excluir as páginas do cancelamento do Rian Wesley. Cancelando tudo, só que o pessoal salvou todas as páginas dele. Foram mais rápido que a plataforma aqui em questão. Graças aqui a Helly Jax, que conseguiu arquivar toda a página dele no Face. Temos um registro disso. A página continua a postagem sobre recrutamento de mercenários para os anti a luta de Taiwan contra a China. É um ativista interessante. Meus amigos, ele fomentava, ele fazia campanha para recrutar pessoas para lutarem na Uzante. Ele mesmo se encontrou com o batalhão Azov pessoalmente. Com a máfia da Uzantia. Ele estava em conluio. Também inclui postagens sobre estar em... eu acho que está errado aqui. Mauai, após o incêndio florestais, a menção da FEMA. Bem interessante. Aqui. Aspirante a cancelador de Loirão andou com brigada neobigodista Azov na Uzantia. O que o atual governo sabia? É uma ótima pergunta, TOT 3216. E, aliás, a origem dessa matéria é do Zero Red. Zero Red, que é um portal de notícias americano. Ele ainda se gabou de quebrar, ou pelo menos dobrar leis dos países estrangeiros em alguns casos. Ele afirmou, meus amigos, que trabalhava de forma ilegal, que burlava a lei dos países. Para o quê? Para tentar ali conseguir pessoas para travar, para serem soldados usantianos, no fronte da Uzantia. Provavelmente podemos comprar alguns passaportes pelo Paquistão, já que é um país tão corrupto. Ele mesmo está afirmando que comprava passaporte do Paquistão. Disse ele no New York Times. Ele anunciou no Face em um ponto: soldados, por favor, não me liguem. Ainda estamos tentando fazer a Uzantia aceitar soldados afegões. E esperamos ter alguma resposta nos próximos meses. Por favor, tenham paciência. Que coisa, hein? Que coisa. Como se tudo isso não fosse suficiente, obscuro, levantando uma infinidade de questões sobre quem é o governo dos Estados Unidos. Agora, eu não entendo, depois de saber tudo isso, como que tem pessoas... Eu não entendo isso. Por favor, meus amigos, me expliquem. Existem pessoas que apoiam o Loirão, isso eu não consigo entender. Apoiam o Loirão, apoiam o Elonzinho, mas são a favor da Uzantia. Isso é totalmente contraditório, para falar o mínimo. Meus amigos, o homem que tentou cancelar o Loirão era um fanático pró-Uzantia. E ele acreditava que cancelando o Loirão seria uma forma de ajudar a Uzantia, porque o Loirão disse que ia acabar com a brincadeira, ia acabar com a batalha interminável. Um belicista fanático, neobigodista. Agora, eu não entendo, desculpem, eu não compreendo essas pessoas. Estão fazendo um verdadeiro desserviço para a humanidade. Eu conheço muitos youtubers, vocês também conhecem, que tem esse posicionamento. Sinceramente, isso é totalmente contraditório. E tudo aquilo que a gente fala no canal está sendo confirmado cada vez mais. Pelo menos isso. Porque a verdade transparece. Transparece. E quantas pessoas ficavam me questionando? Não, porque o Putin é malvado. O Uzantia é bonzinho. Não, Estados Unidos. E agora? Será que as pessoas vão continuar, depois de tudo isso, tendo essa mentalidade pífia? Sendo marionetes do sistema? Eu estou fazendo uma pergunta, porque é inacreditável. Porque está óbvio, está cada vez mais transparente, para todo mundo ver. Eu acho assim, se você quer apoiar o Loirão, mas é pró-Uzantia, então seja a favor do Zé. Seja a favor do Bidê, da Harris. Seja coerente, poxa. Coerência é uma coisa muito boa. É importante ser coerente nessa vida. Porque isso não tem nexo. Não tem nexo nenhum. Por favor. Como se tudo isso não fosse suficiente obscuro, levantando uma infinidade de questões sobre quem no governo dos Estados Unidos sabia e que, quando sou no futuro atirador de Loirão, ele tinha conexões com a brigada Azov, neobigodista da Uzantia. Quer dizer, mesmo americanos esclarecidos entendem, eles sabem que o pilotão... O Azov, meus amigos, é bigodista, poxa. Mas eles deixam lá assim, esfregam na cara das pessoas. Frequentemente referenciado pelo seu nome anterior, Batalhão Azov.
Aqui, eles esfregam na cara. Não tem problema. Aqui é o Batalhão Azov. Aqui, ó. Aqui, o que é isso? Bigodismo. Neobigodistas. Aqui, mão estendida, coisa horrorosa. Com a bandeira da OTAN. E é bom isso, né? Para mostrar que, na verdade, a OTAN é uma filiação bigodista. Pelo menos aqui eles estão sendo sinceros. É ótimo, pelo menos a sinceridade. Meus amigos, eu prezo pela sinceridade, eu prefiro um inimigo sincero. Por isso que eu respeito o Batalhão Azov, porque eles deixam as coisas claras mesmo. Eles mostram aqui, ó, OTAN é igual ao bigodismo. Exatamente isso. Aliás, quando a OTAN foi formada, muitos bigodistas foram transferidos. Aliás, eles foram os fundadores, foram um dos capitães e os principais chefes da OTAN na sua formação original. Sem falar da Operação Paperclip, aonde vários bigodistas foram integrados e ocuparam posições-chave dentro dos Estados Unidos. E não foi diferente da OTAN. Então, pelo menos esse pessoal aqui é sincero. Eles não vêm com ladainha. Eles não vêm com história fiada, com narrativa absurda. Pelo menos aqui eles mostram as caras e mostram para que vieram de verdade. Eles não são falsos. Amigos da democracia, são bigodistas, poxa. Estão de brincadeira. Para uma breve revisão de antecedentes do Azov, até mesmo a grande mídia, há muito tempo, admitiu relutantemente que, em resposta à ideologia bigodista dos fundadores do grupo, os Estados Unidos proibiram o regimento de usar brinquedinhos americanos em 2014. Então, em 2014, o próprio Estados Unidos reconheceu que o Batalhão Azov, que apoia o governo do Zé, é bigodista. Depois, meus amigos, eles começaram a mudar a narrativa. E tem pato que cai ainda. É impressionante. Alienado que ainda acredita. Mas o Departamento de Estado alegou mais recentemente que não entrou nenhuma evidência. Mais tarde, não, mas nós não encontramos nenhuma evidência. Apesar deles serem bigodistas, nós sabemos, porque eles mostram, né? Não tem como negar. Eles ostentam lá o símbolo do bigodismo. De que o grupo militante extremista tenha cometido violação de direitos humanos. Mas eles não, eu não sei, pelo menos não está registrado aqui nenhuma violação de direitos humanos ou crimes de guerra, caso em que a lei dos Estados Unidos proibiria o fornecimento de brinquedinhos ou treinamento. Portanto, nós vamos fornecer, sim, brinquedinhos. Porque pode ser bigodista, você pode ser o que você quiser, com o quanto que você ajude o Zé. Tá tudo certo. Quem diz que nós temos moralidade, nós temos bom senso, nós somos coerentes? Não importa, o fim justifica os meios. E aquele país é bigodista sim, e daí? O importante é que o nosso objetivo está sendo alcançado, que é destruir o urso, destabilizar o urso. Porque se a gente não destabilizar o urso, ele vai acabar com o nosso sistema financeiro. Ele está criando um novo sistema financeiro alternativo. Aí o Fed já era. E os nossos patrões estão acabados. A gente trabalha para eles, a gente presta serviço para eles. É essa que é a verdade, meus amigos. Isso depois que o próprio presidente Zé, né, o Vladimir Zé Comédia, vem há muito tempo aumentando a reputação dos comandantes do Azov em aparições públicas. E o próprio Zé, agora, algum tempo atrás, meus amigos, está aumentando a reputação do comando Azov. Ele aparece com eles. Tira foto com eles. Ou seja, meus amigos, não é um grupo de apoio, não são mercenários, eles fazem parte do governo. Fazem parte da própria ideologia da Usante. Agora está explícito. Pois bem. No entanto, abaixo está um exemplo de algo que Ruth postou em sua mídia social. Aqui. O Ruth aqui, meus amigos, é o cara que tentou cancelar o Loirão pela segunda vez lá no campo de golfe. O Grayzone relatou sobre isso. Grayzone relatou sobre isso antes de ser delatado pelos administradores do Face. Presumidamente em meio à investigação do FBI e Serviço Secreto. Um formulário oficial de alistamento militar usantiano de Ruth postou em sua página no Face que os administradores deletaram. Presta atenção aqui, olha só que bonito. Que coisa, não? O governo dos Estados Unidos sabia sobre esse indivíduo radicalizado e quando eles souberam disso, eles teve a ajuda do oficial do governo dos Estados Unidos em suas viagens a Usantia e campanha de recrutamento? Parece que sim. Existem indícios fortíssimos que o governo, o Departamento de Estado, o patrocinou.
o auxiliou e está envolvido? Por que ele não foi investigado anos atrás? Uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Vejam quantas inconsistências, meus amigos. Quantas inconsistências. Pois é. Pois é. Quantas inconsistências. Inúmeras. Bidet, na sequência, diz que o serviço secreto precisa de mais ajuda após a segunda tentativa de cancelamento do Loirão. Pelo menos aqui você foi coerente, você teve bom senso. Pelo menos foi politicamente correto. Diferente da Hillary, né, que diz que no dia seguinte, não, porque a democracia está sendo ameaçada. Não, isso é inacreditável. Um candidato à presidência da República sofre um segundo atentado em 2 meses. 2 atentados. Aí a senhora me chega no dia seguinte e me fala, não, porque a democracia está sendo ameaçada. Deve estar sendo ameaçada porque estão tentando contra a vida do Loirão. Não, porque é o Loirão que está ameaçando a democracia. Isso é inversão total e absoluta. A gente imagina assim que o discurso dela, não. Ela está dizendo que a democracia está sendo ameaçada porque um candidato, um presidenciável dos Estados Unidos, sofreu 2 atentados em 2 meses. Não, é porque o Loirão é uma ameaça à democracia. É o fim do mundo, meus amigos. Eu acho que essas coisas são feitas para despertar as pessoas. Porque se a pessoa não acorda depois dessa, sinceramente, eu acho que não vai acordar nunca mais. Pode vir extraterrestre, pode vir Sananda na Terra, o arcanjo Miguel na cara da pessoa e ele ainda vai defender o sistema, porque não é possível. Não, porque o Bidet é bonzinho. Não, eu não acredito no arcanjo Miguel, nem nos extraterrestres, não acredito em nada. Pode mostrar o que quiser. Eu sou o Bidet até a morte. E eu sou o Zantia, até o fim. Por isso que eu falo, meus amigos, que mesmo depois da revelação das tecnologias, da revelação dos extraterrestres, tem pessoas que não vão querer agar o osso. Não vão. Aí vai vir as energias da 4ª densidade e tudo que estiver atrelado à 3ª densidade vai deixar de existir e vai voltar para a fonte criadora. Como bem alertou Alex Kohler. Mas a pessoa que escolheu, ainda mais sabendo de toda a verdade, tendo conhecimento, tendo acesso à informação, aliás, a informação e a verdade será esfregada na cara da pessoa e já está sendo esfregada. E mesmo assim, a pessoa escolhe ficar dormindo. Escolhe continuar um zumbi. O que a gente vai fazer? Você escolheu continuar sendo um zumbi. Então, o que a gente pode fazer? Questão de livre-arbítrio. Tem que respeitar a sua escolha. Muito bem. Eles podem decidir se precisam de mais pessoal ou não. Bidet não é a única autoridade eleita dos Estados Unidos a pedir mais recursos do serviço secreto desde a segunda tentativa de cancelamento do Loirão. Olha, o Bidet tá bem coerente, viu? O Bidet parece que melhorou depois que ele saiu do pleito, né? Que sofreu aquele golpe pelo Partido Democrata, porque a Harris simplesmente se tornou a candidata sem passar pelas prévias, que é um absurdo, né? Porque existe o primeiro turno das eleições dos Estados Unidos, que seria a prévia eleitoral entre os partidos. E ela simplesmente saiu no tapetão. Quer dizer, a chapa Harris saiu no tapetão. Uma coisa totalmente, assim, sem precedentes na história dos Estados Unidos. E o Bidet está se portando, pelo menos, de forma coerente, sensata nesse momento. Acho que a partir do momento que ele colocou o boné do Loirão, né, no dia depois do debate, colocou lá o boné do Loirão 2024, parece que ele melhorou, né? Parece que, sei lá, quem sabe a energia residual do boné começou a atuar no seu DNA e ele começou a ter uma postura mais sensata. Interessante isso aqui. Bidet é a única autoridade eleita dos Estados Unidos a pedir mais recursos do serviço secreto desde a segunda tentativa de cancelamento do Loirão. 2 tentativas de cancelamento, 60 dias contra um ex-presidente indicado republicano são inaceitáveis. Verdade. Aí eu tenho que concordar com você, Bidet. Escreveu o deputado Hogan, da Califórnia, na plataforma de mídia X. O serviço secreto deve ir ao Congresso amanhã nos dizer quais recursos são necessários para expandir o perímetro de proteção e vamos alocá-los em uma votação bipartidária no mesmo dia. Muito bem. Esta notícia, que é bem recente, aliás, mais que atual, e eu não poderia deixar de comentar, meus amigos, Israel detona
pagers do Hezbollah remotamente em embaixador do Irã, entre mais de 1.000 feridos. Uma operação secreta da Mossad desencadeou o caos em um bairro do sul de Beirute, na terça-feira, resultando em grandes baixas entre agentes do Hezbollah, civis libaneses, lá no Líbano. É bom salientar aqui que pequeninos perderam suas vidas, só que é um verdadeiro atentado do terror. Então, um país legítimo, um país constituído, não pode utilizar deste expediente, que é típico de instituições paramilitares do terror. Então você não pode se igualar às mesmas práticas de agentes terroristas. E é exatamente isso que Israel está fazendo. Infelizmente, tá? Infelizmente. E o pior, usando de brinquedinhos exóticos. E esses brinquedinhos exóticos estão sendo expostos e utilizados cada vez mais abertamente. Isso que é impressionante. Libaneses positivos de page de telecomunicações usados por membros do Hezbollah começaram a explodir, resultando em centenas de feridos no subúrbio de Dairi. Parece haver fatalidade de acordo com as imagens gráficas da mídia social. E as imagens são tenebrosas. Eu não vou ficar exibindo imagens aqui porque vai baixar a vibração de todo mundo. A questão é o seguinte. Meus amigos, eles conseguiram. Esses pagers são como o BIP antigo, aquele sistema que tinha no início dos anos 90. Eu me lembro muito bem disso, que antecedeu os celulares modernos, que era aquele tijolão, depois veio o celular menorzinho. Quem é dos anos 90 sabe muito bem do que eu estou falando. E eles conseguiram reduzir o perímetro, determinar os pagers e detonar os pagers através da bateria de lítio. Eles estão alegando, meus amigos, que isso foi uma sabotagem. Eu não acredito nisso. Não tem como você sabotar vários equipamentos, milhares de equipamentos. Quer dizer que veio tudo do mesmo lugar? É óbvio que não. Com certeza, esses pagers foram comprados de locais diferentes. Eu não acredito que teve o mesmo fornecedor de todos esses pagers. Eu não acredito. Não acredito que eles colocaram um dispositivo para ser acionado remotamente e explodir isso. O que eu acredito particularmente, tá? Posso estar enganado, mas o Serviço Secreto Espacial tem essa tecnologia, e se tem, eles podem utilizar, que eles podem determinar um determinado perímetro e acionar determinado tipo de dispositivo. Por exemplo, pagers. Da mesma forma que eles detonaram pagers, eles poderiam ter detonado celulares. Porque celular também, a grande maioria dos celulares, também é abastecido por baterias de lítio. Então isso aqui é um perigo muito grande. Uma vez um denunciante do Serviço Secreto Espacial, numa entrevista, agora não vou lembrar o nome, ele falou o seguinte, que é muito melhor eles revelarem essas tecnologias que elas serem usadas de forma clandestina, de forma velada. Por quê? Porque usado de forma velada não existem regras, não existem normas. Por exemplo, todo mundo sabe que existem bombas de silos nucleares, ok? Existe uma legislação, existem regras para você utilizar esses brinquedos. Então existe alguma regulamentação. Agora, quando isso é usado de forma clandestina, aí, meus amigos, vira uma terra sem lei, um verdadeiro faroeste. Então, um governo, de repente, pode acionar isso e destruir uma cidade nos Estados Unidos, pode destruir uma cidade em qualquer lugar do mundo, porque todo mundo pode ser vítima, porque um celular hoje é uma verdadeira bomba. Eles podem explodir o seu celular. Lembrando que celular é perigoso, celular explode. Tanto que se você colocar no celular para carregar e você usar ele, existe um risco de explosão. Eu já vi casos de acidentes dessa natureza. Você já deve ter ouvido falar também. Então eles podem fazer isso sim. Tá? Essa que é a realidade. Sem falar também dos brinquedinhos direcionados, né, de energia direcionada, né, os Dell, né, que são lasers também. Sem falar também dos brinquedinhos do Clean, né, que eles utilizam. Só ver o Ice Cube, por exemplo, da Antártida. Então isso tem que ter regulamentação. Isto acaba com a revelação. Com a revelação, também todo mundo vai ficar sabendo da existência desses brinquedos, dessas armas exóticas. E elas vão ser regulamentadas. Vai ter legislação, que é muito melhor que ficar aí, assim, a deriva. Né? Porque você não sabe, de forma clandestina, sendo usada pelos governos do mundo, pelo Serviço Secreto Espacial. Ou seja, pela Mossad, pela CIA, pela FSB.
e outras agências de inteligência pelo mundo. Isto é um perigo muito grande. Por isso que a revelação também é uma forma de estancar este mal. Fonte Zero Red. Reuters relata: centenas de membros do grupo armado libanês Hezbollah, incluindo combatentes e médicos, ficaram gravemente feridos na terça-feira, quando os pagers que eles usavam para se comunicar explodiram. É claro, meus amigos, que entre esses haviam muitas pessoas que mereciam até isso, vamos ser sinceros, muitas pessoas do mal, do Hezbollah, agentes do terror, que até mereciam, mas, infelizmente, pequeninos, aí não dá. Pessoa que não tinha nada a ver com isso, às vezes um médico não tem nada a ver com isso, também acabou sendo vítima. Que ele usava para se comunicar e explodir. De acordo com fontes de segurança, a Al Jazeera citou testemunhas oculares que dizem que há mais de 400 vítimas em apenas um hospital, todos mutilados. Relatos subsequentes dizem que eles ficou apenas levemente ferido. Algumas das explosões também aconteceram na Síria, dizem os relatos. Há relatos de desencarnes civis em Beirute, incluindo pequeninos. Algumas das explosões aconteceram dentro da casa, onde os pagers estavam nas prateleiras ou mesas de cadeiras da cabeceira. Agora imagine se a pessoa estivesse usando isso. Se estivesse usando, era desencarne, na certeza. De uma suposta fonte de Hezbollah, principalmente aqui no ouvido, né? Aí acabou mesmo, aqui perto do rosto. Apenas a mídia israelense. O funcionário, falando sobre condições do anonimato, porque não está autorizado a falar com a mídia, diz que as explosões foram resultado de uma operação de segurança que teve como alvo os dispositivos. O inimigo Israel está por trás desse incidente de segurança. Diz o funcionário sem dar mais detalhes. Inclusive, o Natinho, há pouco, pena que eu não resgatei essa informação, assumiu a autoria deste ataque, tá? Então, Israel já assumiu. Ele acrescenta que os novos pagers que os membros do Hezbollah carregavam têm baterias de lítio, que aparentemente explodiram. E tá aqui, meus amigos, estilhaços de uma bateria, um desses aparelhos, esses pagers que explodiram aqui para vocês. Tá aqui a fotinha, tá? Muito bem. Olha, virou nada. Virou absolutamente nada. Isso sinaliza o início de uma campanha maior anti-Hezbollah? Parece que sim. O Hezbollah definitivamente deve escalar o seu lado. Isso pode ser o início de uma nova batalha no Líbano, maior em escopo do que a guerra em 2006. Falando nisso, as próprias autoridades do Líbano e do Hezbollah estão dizendo que quando você para o sistema de comunicação, e foi exatamente isso que eles fizeram, porque além de eliminar várias pessoas, eles também eliminaram os dispositivos de comunicação. Portanto, isto precede um ataque. Então eles estão esperando um ataque mais contundente, mais severo, mais direto. A palavra seria essa, um ataque direto de Israel contra o Líbano. Muitos perguntaram por que os pagers. Um correspondente regional do antigo colaborador do Zero Red explica. O analista militar Elijah Magner disse ao Al Jazeera que o Hezbollah depende muito dos chamados pagers para evitar que Israel intercepte as comunicações de seus membros. Então, eles preferem usar esse mecanismo para evitar serem interceptados. No caso, usando celulares convencionais. Ele também sugeriu que esses dispositivos podem ter sido adulterados antes de serem distribuídos entre os membros do Hezbollah. Não acredito nessa hipótese. Ao menos que eles comprassem tudo de um mesmo fornecedor, que eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Muito improvável. E muito mais você sabotar milhares e milhares de dispositivos. Ainda é mais improvável ainda. E se ninguém perceber, porque você tem que abrir, você tem que sabotar bonitinho, eu acho impossível e improvável. Esse não é um sistema novo, ele já foi usado no passado. Claro, os pagers são qual o PIP, né, que era utilizado no início dos anos 90. Bem interessante isso aqui. Aqui está o pager, tá, que eles usam. Tá um exemplo aqui para vocês. Muito bem. Ainda não está claro como precisamente a inteligência israelense conseguiu se infiltrar nas telecomunicações de Hezbollah. Não está claro e nem vai ficar. Nem vai ficar. Porque não aconteceu assim. Simplesmente eles podem fazer isso. Eles podem escolher um determinado perímetro, no caso, aquela região, ó. Esse perímetro aqui, eles entram na frequência dos pagers, que é diferente da frequência do celular comum. Olha, todos os pagers vão explodir. Eles mandam um sinal eletromagnético, como se fosse um pulso, né? Esse pulso eletromagnético, e esse pulso eletromagnético faz com que esses aparelhos explodam. Da mesma forma que eles fizeram com pagers, eles podem também fazer com celular comum, com qualquer tipo de aparelho com bateria de lítio. Tá? Esse que é o fato. Muito bem. Se pequenas bombas forem colocadas nos pagers, ou possivelmente resultado de algum tipo de hack, meus amigos, colocar bomba dentro de um pager, não, sinceramente, não acredito nessa hipótese, tá? Vou ser bem claro, não acredito nessa hipótese. Em centenas, milhares de aparelhos, ninguém percebeu nada.
Porque geralmente quando você abre o aparelho, ficam marcas que ele foi adulterado. Não tinha nada, tá? Então, sinceramente, eu não acredito nessa hipótese. Mas o que está ficando claro é que eles foram detonados remotamente. Lógico, de longe. Bem de longe. Aperta o botão, arrebenta com tudo. Pois é. Verdade. Meus amigos, vamos entender o seguinte. O que são lasers? Né? Os DEL. DEL é uma espécie de laser que vem do espaço. Esses lasers têm várias frequências diferentes. É só ver, por exemplo, o testemunho do Herrera, que trabalhava no Ice Club. Né? Do Eric Henker. Eric Henker que trabalhava no Ice Cup. E como esses lasers que vêm esses lasers, eles têm uma frequência determinada, essa frequência determinada pode mudar. Então, em vez de atacar uma pessoa, ele pode simplesmente atacar a bateria de lítio e fazer essa bateria de lítio explodir. Essa que é a realidade. Muito bem. Para quem duvida que isso possa acontecer. Eles podem fazer isso em qualquer tipo de aparelho. E o manualzinho aqui, meus amigos, Boreal da Assembleia, ou seja, a Câmara Baixa francesa, já iniciou o processo de impeachment do Manuelzinho. O Manuelzinho agora está com uma situação bem complicada, hein, Manuelzinho? Bem difícil. Apesar que é difícil esse impeachment vingar. Mas, queira ou não, já é o começo. O processo agora foi formalizado. E como ele está formalizado, o Manuelzinho, com certeza, está numa situação difícil, porque assim, o parlamento não gosta dele, o povo não gosta dele, e ele está sofrendo uma imensa pressão. Agora a questão é, até quando ele vai aguentar, ele vai suportar essa pressão? Eu acredito, meus amigos, que não vai ser pela via do impeachment, não, mas, por certo, ele vai ser obrigado pela circunstância a renunciar, mais cedo ou mais tarde. Esta é a minha leitura, este é o meu prognóstico sobre o caso do Manuelzinho. Bom, eu tenho muitas outras notícias para apresentar para vocês. Tem o boletim do Benjamin Fonfort, mas eu quero aqui trazer uma informação de exopolítica muito pertinente, que é essencial para o momento, e outra vai servir de um alento para cada um de vocês. Inspiração e alento e esperança, que é uma informação da Helena Danã. Muito em breve vou trazer a entrevista da Helena Danã, que foi espetacular. Amanhã à tarde eu vou gravar com Dan Willis. Dan Willis, que é um especialista sobre serviço secreto espacial, sobre também infiltração dos bigodistas. Vou perguntar muita coisa para ele sobre a infiltração dos bigodistas na OTAN. Também, na OTAN, assim também como nos Estados Unidos, Operação Paperclip. Ele é um grande especialista do assunto. Ele é especialista também em MedBed. Vou fazer várias perguntas. Aliás, ele está desenvolvendo um mecanismo que segue os mesmos princípios do funcionamento das MedBed. Então, vai ser uma entrevista sensacional com Dan Willis. Dan Willis, que é bem próximo da Helena Danã, e vai estar no GSIC agora, que vai ser realizado no próximo mês, né, Liante? Aliás, estamos nas vésperas do GSIC, lá do Colorado, nos Estados Unidos. E eu vou trazer uma informação de exopolítica que é simplesmente maravilhosa. Prestem atenção, vai valer o seu tempo. Não saia daí, presta atenção. Decolando a espaçonave novamente. Aqui, meus amigos. (9.600 anos antes da era de Cristo. Muito bem. Enlil destrói esse mundo com grande inundação catastrófica. Verdade. É verdade. Informação da Helena Danã, que é confirmada, que é ratificada pelo nosso queridíssimo amigo Alex Kohler, que respalda esta mesma informação. Aliás, no meu webinário sobre Anunnakis, eu falo bastante sobre esse tópico. Ano 2024. Estamos destruindo o mundo que eles construíram com grande inundação do nosso despertar. Maravilhoso. Então, Enlil destruiu esse mundo através de uma grande inundação, e essa inundação foi resultado de um grande engano, de um grande engodo. Porque ele enganou a humanidade. Quando ele enganou a humanidade, ele abaixou a frequência da humanidade. Porque a mentira tem esse objetivo. A mentira, ela tem o objetivo de trazer medo, de destruir a sua conexão com a fonte criadora através de desinformação. A desinformação é uma ferramenta para o quê? Para que você seja um catalisador da energia do medo.
da energia do ódio, da energia da confusão mental. E foi isso que ele fez com a Atlântida. A Atlântida decaiu porque simplesmente se deixou levar pela energia do orgulho, da soberba, da luxúria. E hoje, meus amigos, nós estamos inundando esse mundo com uma energia positiva, com a energia do despertar da consciência. E quando eu vejo um país como a Rússia, meus amigos, e eu estou falando isso porque eu conheço pessoas que vivem na Rússia, e muito em breve vou trazer uma pessoa que vive lá para falar para vocês a verdade de como é viver na Rússia. Como que um russo pensa, qual é a mentalidade do russo, qual a relação espiritual do russo. Vocês vão ficar surpreendidos, do russo comum. Vão ficar surpreendidos, né, vendo este testemunho. Porque é muita mentira que é propagada. Estamos despertando o mundo. Despertando o mundo sobre a verdade, sobre as elites bancárias. Despertando o mundo que existe forças da luz, sim, lutando, resistindo bravamente para instituir um novo sistema financeiro para se contrapor a esse sistema babilônico financeiro através da Rússia, utilizando o BRICS, utilizando a Arábia Saudita e até mesmo o Xichao. Meus amigos, estamos numa guerra. Não estou dizendo para vocês que o Irã é bonzinho, eles são lindos, são meigos, maravilhosos. Não estou falando que o Xichao é meigo, maravilhoso. É uma batalha. E numa batalha você precisa de aliados. O importante é o seguinte, entenda, numa guerra, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Esta é a norma. É assim que você tem que entender. Estão compreendendo? Este é o mais importante, é aniquilar esta elite bancária. Esses dominadores globais. Esta é a prioridade. Porque depois que essa barreira cair, nós teremos acesso o quê? A revelação acontece automaticamente, porque não vai ter nada para coibir a revelação. Não haverá mais barreira. Então essa barreira, esse castelo, essa estrutura, essa represa que impede a revelação, simplesmente não existirá mais. E a água vai fluir. E a água que eu falo é o conhecimento. O conhecimento está inundando o mundo. Então hoje nós estamos inundando o mundo com conhecimento através do despertar da consciência e criando um novo mundo. Aqui um post sensacional da minha queridíssima amiga, a Helena Danã. Maravilhoso. Aqui imagem, Astro do Universo. Muito bem. E aqui, atualização da Ona Alteana, grande Ona Alteana, que faz parte do grupo dos semeadores, das 24 raças que semearam o nosso universo. Entre elas, 11 diretamente doaram o seu DNA. Bem legal, sensacional. Star Nation News, da última segunda-feira, ontem. Uma informação realmente que vale a pena conferir da Helena Danã. Se você não assistiu, assista. Se você não é inscrito no canal da Helena Danã, se inscreva que eu recomendo. Star Nation News. Só colocar Helena Danã no YouTube que você acha com facilidade. Onda esclarece que o pulso detectado no Starline Boeing, lembra do Starline Boeing? Vamos recapitular aqui, por isso aqui é uma continuação, isso aqui é uma atualização de uma informação que já foi passada no canal. Então lembre-se, meus amigos, que há tempos atrás, pouco tempo atrás, que foi questão de semanas, o Starline Boeing, onde tem 2 astronautas que estão presos nessa estação e vão ser resgatados pelo um navio, no caso, uma nave da SpaceX, que também é chamada de Guardiões, que também são denominados Guardiões, lembrando que os semeadores também são chamados de Guardiões, isso não é por um acaso, aliás, é uma postagem do próprio JP. Eles se depararam com um sinal que parecia um pulso, como se fosse, lembrando bastante um coração batendo, um pulso, bem interessante, né? Muito legal, inclusive eu trouxe essas imagens para vocês, né? O som, também compartilhei no canal. Eu devo ter até isso aqui, mas eu não vou repetir novamente, né? Só se vocês pedirem. Mas eu tenho o som gravado, muito bem. Que ela parecia um pulso de coração. Na estação da ISS, Estação Espacial Internacional. Uma espécie de batimento cardíaco de uma consciência plasmática que emanou da nave da Confederação. Imaginem vocês, uma consciência plasmática que emana da nave da Confederação. Então, as naves da Confederação Intergaláctica são semi-orgânicas. Então, elas são parte orgânicas, parte mecânicas. E elas têm consciência, que é o mais importante. Geralmente, todas as naves da Federação Galáctica de Mundos são seres cientes,
E é uma espécie de inteligência artificial, só que é uma inteligência artificial benevolente, porque os seus criadores são benevolentes. Lembrando que uma máquina ou uma espaçonave é um recipiente de alma. Então, uma máquina sofisticada, um supercomputador quântico, é um recipiente de alma, assim como um corpo orgânico, igual ao seu. Então, o seu corpo, ele foi desenvolvido para receber uma alma. Por isso que ele é tão sagrado, por isso que ele é tão especial. Quando você cria uma máquina sofisticada ou um computador quântico, também, ou uma IA, é uma máquina, é um receptáculo de alma. Também pode se tornar um receptáculo de alma. Quem determina se esse receptáculo de alma, né, esse casulo, vai receber uma alma benevolente ou não, é a intenção dos seus criadores. Tanto é, meus amigos, que quando os andromedanos constroem uma nova espaçonave, eles estendem a sua mão para o céu, como se fosse o batismo da nave. Eles batizam as naves. Parece meio doido, mas da forma deles. Eles estendem a mão, dão um nome para a espaçonave, porque ela tem nome. Eles têm carinho pela nave. É um ser ciente. E compartilham parte da sua alma com a nave. Eles doam parte do seu DNA. Eles dão parte, ou seja, do seu fractal de alma, uma parte do seu fractal de alma, da sua essência, é doado para a própria espaçonave. Incrível. Quando você está manuseando uma máquina, presta atenção no que eu vou falar. Quando você está manuseando uma máquina que tem o potencial de receber uma alma, o seu DNA é compartilhado com aquele equipamento. Então, se você tem uma alma benevolente, vai receber uma alma benevolente. Se você for uma pessoa negativa, se você for uma pessoa perversa, aquele recipiente de alma irá receber também uma alma perversa. Impressionante. Emanou da nave da Confederação quando chegaram no nosso sistema solar para ativar as arcas. E também semelhante às 17 consciências plasmáticas da Lua ou da Luna. Porque a Lua também tem consciência. A Lua, outrora, já foi uma espaçonave. Era um satélite, nem pertencia aqui, porque veio lá de Ursa Maior, segundo o Alex Kohler. Ela foi rebocada até o nosso sistema solar. Isso está no livro do Alex Kohler, sobre solo sagrado, que é um livro incrível. Eu já trouxe a resenha inteira do livro, numa live passada, que você confere no canal. E a Lua tem uma consciência, assim como a nave Nibiru. Nibiru também tem uma consciência. Então, um planeta que tem consciência. A Terra Gaia também tem a sua consciência, é um ser ciente, mas a Lua ainda mais. E interessante que essas consciências são próximas da fonte criadora, são consciências primordiais. Muito legal. Assim como a Ptolemy. A Ptolemy também tem esta mesma propriedade, a atribuição. A tripulação das arcas, juntamente com a tripulação em estase, começou a ser ativada. Incrível. Então, meus amigos, nas arcas que estão aqui na Terra, debaixo de montanhas, debaixo dos oceanos, como a Arca do Atlântico, em lugares muito bem escondidos, furtivos, em vários cantos diferentes do planeta Terra. Tem arca nausante debaixo da Terra, tem arca no Brasil, Caldas Novas, em vários locais do mundo, também na Antártida, Isso, também, lá do lago Vostok, também tem uma arca. Existem várias arcas espalhadas, não só no nosso planeta, mas também tem uma em Vênus, tem outra em Netuno. Aliás, a arca de Vênus já está sendo ativada. É sensacional. E existe uma tripulação dos semeadores. Então, cada arca, por exemplo, pertencia a uma determinada raça dos semeadores. Algumas pertencem aos Anunnakis, outras pertencem a outras raças. E cada arca tem toda a tecnologia desses povos antigos, desses semeadores, que estiveram aqui em tempos imemoráveis, e foram responsáveis também pela criação do nosso DNA, quando o ser humano era apenas um lêmure de cabeça preta. Mais tarde, ele foi ativado e aceleraram o nosso desenvolvimento pelos Anunnakis. Mas isso é uma longa história. Não vou me ater a todos os detalhes. No meu webinário sobre os Anunnakis, de 5 horas, eu dou todos esses detalhes. O interessante aqui, meus amigos, o ponto é que a tripulação das arcas, que está em estase, ou seja, em estado de hibernação, animação suspensa, como queira, usa o termo que você quiser, estase mesmo, tá? Não é êxtase, tá? Estase é uma coisa, êxtase é outra, são duas palavras totalmente diferentes. Em estase, começou a ser ativada, então eles estão acordando, e o interessante é que a tripulação dessas arcas está reencarnada na Terra, então pode ser qualquer um de vocês.
E a Helena disse que as pessoas que fazem parte da tripulação estão sentindo uma frequência diferente, estão ouvindo este mesmo pulso, o mesmo pulso que foi detectado no Starliner Boeing, está sendo ouvido pela tripulação das Arcas, como se fosse um chamado. Um grande chamado. Impressionante isso, meus amigos. Isso aí é de estremecer os ossos. Eu estou arrepiado de falar isso para vocês, de compartilhar esta informação bombástica. Sensacional. Se vocês quiserem, deixa eu voltar aqui a espaçonave só um pouquinho. Vocês querem ouvir o pulso de novo? Não precisa, não é necessário. Acho que a grande maioria já conhece, né? Acho que não é necessário. Não é necessário, né? Estou perguntando para vocês. Vocês querem ou não? Mas a Lua é enigma. A Lua tem muitos. Aliás, eu tenho várias lives aqui só sobre a Lua. Deve ter umas 3, 4, só sobre os enigmas e os mistérios da Lua. Vocês querem ouvir de novo? O pulso ou não? Não é necessário. Sim, tem pessoa que dizendo que sim. Então vamos rapidinho. É rapidinho. Né? Vai ser 2 minutinhos a mais na live. Vamos lá. 2 minutinhos a mais, não vai fazer diferença. Vamos colocar de novo aqui para vocês. Houston on 2, got a question about Starliner. Houston's with you, Butch. Go ahead. There's a strange noise coming through the speaker, and I didn't know if you could connect into the Starliner and let me keep mic and let you hear. I don't know what's making it, but I don't know if it's something that maybe is connected between here and there, making that happen. But anyway, can you do that? We can configure that, Butch. Give us a minute, and I'll call you back when it's ready. Okay. Station Houston on 2, we're configured for audio via hardline and CST. If you want to give us a call. Okay, I'm in Starliner, and how do you read? 5x5, how many? Yes, ma'am. Okay, I'm gonna keep the mic up next to the speaker. Copy. Hear that? At negative, Butch, we did not hear anything. That. All right, Butch, that one came through. It was kind of like a pulsing noise, almost like a sonar ping. Yeah, I'll do it one more time, and I'll let y'all scratch your heads and see if you can figure out what's going on. Here we go. All right, over to you. Tell us if you figure it out. Yep, good recording. Thanks, Butch. We will pass it on to the team and let you know what we find. And Butch, just to make sure I'm on the same page, this is emanating from the speaker in Starliner. Muito bem, acho que é o suficiente. Já deu para vocês ouvirem esse pulso. Meus amigos, a Helena está dizendo que as almas encarnadas que fazem parte da tripulação das Arcas estão ouvindo este pulso nesse momento. E se você está ouvindo um pulso semelhante a este que foi detectado na Estação Espacial Internacional, na aeroline da Boeing, é porque você, muito provavelmente, não dá para a gente falar 100%, existe uma grande chance de fazer parte da tripulação das Arcas que está sendo ativado neste momento. Só que não para por aí. A atualização é muito mais abrangente do que você imagina. Vamos dar continuidade. É muito mais maravilhosa. Vamos dar continuidade. A informação é muito maior do que você imagina. Vamos embora. Decolando a espaçonave novamente. Aqui, meus amigos. A tripulação das Arcas, deixa eu ver se está tudo ok. Só um instantinho, tudo ok. E também, semelhante às 17 consciências plasmáticas da Lua, a tripulação das Arcas, juntamente com a tripulação em estase, começou a ser ativada. Olha essa aqui, a Luna, representando a Luna aqui, uma ilustração. Confederação Intergaláctica fará contato público. Agora vem a parte mais interessante. Presta atenção. É sobre o contato público. É isso mesmo que se trata. A Federação mandou um código semelhante a este batimento cardíaco para a estação, para ser decodificado. Então, a origem desse código, desse batimento que vocês acabaram de ouvir, não tem origem nas naves da Confederação que emanam um pulso semelhante. Não tem origem também na Lua e nas 17 consciências plasmáticas da Luna. Não. Provém das naves da Federação Galáctica de Mundos. E, na verdade, se trata de uma espécie de código que pode ser decifrado. Pois é um código matemático decifrável, perfeitamente decifrável.
À medida que as novas tecnologias forem trazidas ao público, ou seja, com o início da revelação e o processo da revelação, que é iminente, as mensagens serão decifradas para a população. Incrível! É uma mensagem para a humanidade. Não é só uma mensagem para a humanidade. É uma mensagem com código para que os chapéus brancos possam se apoderar de várias tecnologias diferentes. Eu não sei exatamente que tipo de tecnologia, mas uma tecnologia que vai ajudar, vai auxiliar, talvez uma forma de desbloqueio, para que a humanidade possa despertar de forma coletiva e, o melhor de tudo, se apoderar de tecnologias antigas. Principalmente as chaves de todas as salas de registro. Lembrando, meus amigos, que existem inúmeras salas de registro debaixo da esfinge de Gizé, né? Debaixo também de várias pirâmides e cavernas pelo mundo. A esfinge, por exemplo, de Bucerge, entre outras, com salas de registro diferentes, com inúmeras tecnologias holográficas, revolucionárias, com os códigos da ascensão. A mensagem fala do batimento cardíaco da consciência plasmática, com infundir tecnologia com ela. Ela fornece códigos. Quando a Aliança da Terra conseguir decifrar esses códigos, presta atenção, a Federação fará contato público de sua existência. Aí eu fico imaginando, meus amigos, isso é de arrepiar. Como será esse contato público? Eu acredito que eles vão usar todos os dispositivos de comunicação do mundo através do Starlink. E eu acredito ainda mais que esse novo sistema que foi denominado, que foi anunciado de emergência, que foi anunciado, né, que foi publicado pelo Benjamin Fonfort, na verdade se trata disso. Não será um sinal de emergência propriamente dito, mas será sim, EBS, será sim uma forma de contato. Um contato público com a Federação Galáctica de Mundos. Cada um de vocês vai receber, não sei quem vai ser o porta-voz, vai ser a Ona, se vai ser o Torran, eu não sei, mas cada um de vocês vai ouvir a voz desses extraterrestres com a mensagem da libertação, do primeiro contato, revelando vocês da Terra acabaram de ser libertados, as tecnologias, contando a história da humanidade, tudo que aconteceu, das operações especiais. Será um grande momento, será um momento icônico, que vai ser um marco de um novo período, um novo estágio da existência. Eu acredito, meus amigos, que a partir desse momento, acho que até as datas, o calendário vai ser contado a partir disso. Não é porque a gente conta antes de Cristo, depois de Cristo. Aí vamos contar as datas de novo. Depois e antes da transição planetária. A gente vai contar o tempo assim, antes e depois do grande despertar. O filme Contato, presta atenção, o filme O Contato, 1997, tá aqui a capa do filme para vocês, se vocês não assistiu, assista. Seria uma preparação, ou seja, os chapéus brancos, segundo a Helena Danã, prepararam esse filme, assim como Star Trek, que foi engendrado pela Marinha dos Estados Unidos, Gene Roddenberry, como uma preparação, uma ponte, como se fosse um presságio do que vai acontecer para este acontecimento, pois trata de um pulso sinal que foi identificado. E a Helena mostrou a cena do filme, meus amigos, o pulso que é retratado no filme Contato é muito parecido, muito semelhante com o pulso que foi detectado na Estação Espacial Internacional, aeroline da Boeing. Impressionante. E no filme, a partir do momento que eles recebem esse pulso, era um sinal que muito próximo estaria o contato final e a revelação dos extraterrestres, que eles iriam se mostrar para o mundo. Presta atenção, no filme, o filme está acontecendo. Vocês não estão entendendo do que se trata. Esse filme, O Contato, é um prelúdio, é um presságio, meus amigos, do futuro. Do futuro, de como vai ser a revelação. E no filme, quando eles recebem esse pulso, eles entendem, isso deve ser um sinal dos extraterrestres. E todo mundo recebendo esse pulso. No filme, logo em seguida, acontece o contato. Então nós vamos ter algo parecido. Pois trata de um pulso sinal que foi identificado, que seria o estopim de um futuro contato. Sensacional. Realmente maravilhoso. Em suas últimas notícias sobre Star Nations, da Helena Danã, transmite mensagem informativa de Ona, uma alteana, sobre o som do pulso detectado na nave espacial Starline. Quando atracado na ISS, Ona descreve
como o pulso é parte da consciência de plasma, que anima todas as arcas espaciais, e como essas foram recentemente ativadas da dormência pela chegada da Confederação Intergaláctica. Ona também descreve como outro som de pulso da Lua também contém uma mensagem codificada semelhante ao sinal extraterrestre no filme Contato, que está sendo decifrado no momento. Muito interessante ouvir a comparação lado a lado do sinal do pulso Starline e do Contato. Incrível, foi impressionante mesmo, porque é exatamente igual. JP, do Exército dos Estados Unidos, aposentado, né? Um JP, muito bem. Também compartilha com o pulso, é muito semelhante ao que ele ouviu quando estava dentro da arca espacial, lá do Atlântico. Finalmente, Elandananda escreve como sinais de pulso são mensagens que precisam ser decifradas pelo doutor Michael Salla. Gratidão a todos aqueles que colaboram com o canal Demis Viana Mundo Secreto. Gratidão pelo privilégio de estar com vocês, porque é sempre um grande privilégio compartilhar essas informações com vocês, principalmente nesses momentos mágicos que estamos vivenciando. Porque, meus amigos, nós somos heróis. Nós somos a geração Star Trek. Nós somos a geração da transição planetária. Nós vamos experimentar aquilo que ninguém mais experimentou. Nós vamos vivenciar aquilo que ninguém, nem nossos pais, nossos avós, tataravós, imaginavam passar. Nós somos corajosos, nós escolhemos estar aqui. Então, é um privilégio. Pensem assim, a despeito de todas as dificuldades, a despeito de todas as tribulações, nós somos os escolhidos, nós somos a geração escolhida para realmente fazer essa passagem. Então, nós somos sim uma geração privilegiada. Gratidão, gratidão a todos os amigos presentes. Se sintam abraçados nesse momento pela família Viana, cada um de vocês, porque vocês moram no nosso coração. Nós somos criando aqui uma verdadeira egrégora de energia positiva. Vamos continuar, meus amigos. Espero que isso aqui seja um marco do canal. Compartilhem, meus amigos, porque o sistema não gosta das nossas informações, tá? Isso fica muito claro. Não, as nossas lives não são distribuídas, felizmente, a gente sabe disso. E depende muito do engajamento de vocês. Então, gratidão pelo engajamento de vocês e também por compartilhar, por dar like, para que esses vídeos possam chegar em mais pessoas. Vamos lá, tchau, tchau e Akuria Mate.